E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Mário Russo, criador do canal, e nesse vídeo você vai aprender sobre zonas de temperatura na pintura de retrato. Um dos principais fundamentos para evitar um retrato com as cores chapadas, parecendo um boneco de plástico, é entender as zonas de temperatura nas diferentes partes do rosto. Para jogar um pouco de luz sobre esse assunto, nesse vídeo eu vou mostrar onde que ficam essas zonas e também algumas misturas de pigmento que fazem sentido na mistura para conseguir essa variação de temperatura nos tons de pele. Os tons de pele olhando ao vivo, eles podem ter essas zonas de transição de temperatura bem sutis, de modo que fique quase imperceptível que a gente olha aí a olho nu. Mas muitas das pinturas, principalmente dos mestres antigos, eles empurravam essa saturação de modo a querer tornar o rosto um pouco mais lívido, um pouco mais corado. Essas zonas elas são um pouco mais fáceis de perceber nos homens do que nas mulheres, mas ainda assim tem muitos retratos de mulheres em que o pintor intencionalmente ele amplifica essa saturação de cor nessas regiões. Então as zonas de temperatura são: a testa costuma ser um pouco mais amarelada ou um pouco mais fria em relação ao resto do rosto. No meio do rosto, aqui na parte da bochecha e do nariz, eles tendem a ser um pouco mais avermelhado. A parte inferior, a boca e o queixo, costuma ter um maxilar e em volta da região da boca um pouco mais azulado ou acinzentado, dependendo da pintura. E isso acontece porque a zona central aqui da região do nariz, da bochecha, ela tem mais capilaridade, então ela carrega um sangue mais oxigenado nessas áreas. E como eu falei no outro vídeo, como a pele caucasiana, a luz entra com mais facilidade, então a gente enxerga melhor o que tem, o que está embaixo da pele, a parte subcutânea. A parte em volta dos lábios, ela tem mais veias e elas carregam mais oxigênio e carregam mais sangue desoxigenado, então ela tende a ficar menos avermelhada. E ainda no caso dos homens, ainda tem a barba que esfria bem essa região por causa dos folículos dos pelos da barba. Então vamos dar uma olhada aqui em algumas pinturas para entender melhor. Repara aqui que as pinturas elas não são feitas de modo que se usa o pigmento puro aqui. Ela é feita uma mistura bem gradual, uma mistura das cores que já estão lá. No caso da pintura indireta, que é feita em camadas, pelo menos é feita uma mistura onde vai harmonizar com a camada de baixo. Então, por exemplo, você tem uma camada mais acinzentada, no caso do grisaille, e aí você vai misturando e fazendo uma camada de um verde, um vermelho mais transparente, uma cor mais transparente que vai ter uma camada mais transparente em cima que vai revelar um pouco ainda assim a camada de baixo. Então, de forma prática, a gente tem aqui a paleta básica de tom de pele, que poderia ser um amarelo ocre, sombra queimada, o branco, preto, o azul de cobalto, e aí adicionamos um pouco de alizarin crimson ou vermelho cadmium ou vermilion para a transição aí de esquentar aqui essa região aqui do meio. Então a gente tem uns pontos para lembrar aqui, que as arestas de transição são suaves, as cores elas têm que misturar e harmonizar na transição, então você não pode ter um bloco vermelho aqui, um bloco amarelo. Na maioria dos casos não é assim que se trabalha. E a testa tende a ser mais amarelada, o meio do rosto mais avermelhado e a parte inferior mais fria em relação ao meio. Isso não quer dizer que você vai jogar um cinza direto ali, mas que a parte ao redor da boca e da base do maxilar ela tende a ser um pouco mais fria, mas mais fria em relação ao meio. Quer dizer, a gente tem a percepção sempre das cores em relação às cores que estão vizinhas, as cores que estão perto uma das outras. Bom, então é isso aí por hoje. Se você se interessou aí por pintura de retrato, eu vou deixar o link aqui na descrição do meu curso de retrato em aquarela. Obrigado por ter visto o vídeo até o final e até a próxima.